meninos e meninas, professora Raquel, seguimos com mais uma aula de filosofia e hoje eu preparei uma aula especial para vocês. Nós vamos falar sobre as obras de arte em diferentes épocas. Então, seguindo no nosso curso de estética, uma aula bem especial onde vocês vão poder apreciar a história da arte. A arte como uma manifestação cultural, uma necessidade do ser humano de se expressar, de criar, a criatividade, de produzir alguma coisa. Então, cada época, cada tempo histórico produz um tipo de arte, uma linguagem artística, e a gente vai analisar filosoficamente as obras de arte. Vamos olhar com a professora? Ó, a arte rupestre, aquela arte que a gente pode dizer que é na pré-história, porque eram artes esculpidas nas rochas das paredes das cavernas. Então, essa necessidade do ser humano em se expressar, em criar algo, em produzir signos que possuem significado, que transmitem uma mensagem, ela está desde a pré-história. Então, as pinturas nas cavernas, vejam, um animal. Isso pode simbolizar a caça, mas nós já temos uma representação gráfica, um signo, uma criação do ser humano quando nós ainda vivíamos nas cavernas. Seguindo na história, a gente vai falar um pouco de arte nas diferentes civilizações antigas, entre os gregos, os egípcios, os romanos. É claro que o objetivo da nossa aula não é esgotar o tema, eu vou apenas dar uma amostra grátis para vocês das produções artísticas nas diferentes épocas. Então vamos falar um pouco sobre, ainda no tema das grandes civilizações antigas, vamos falar sobre a arte egípcia. Vamos olhar a imagem com a professora. Ó, muito famoso, as pirâmides, né, um tipo de arquitetura geométrica, né, formas geométricas piramidais, né, triângulos, que esse significado ele está ligado com a cultura egípcia antiga. O que os egípcios produziram foi uma cultura fúnebre muito forte, que estava ligada às suas crenças religiosas de uma vida pós-morte. Então, para preservar essa vida pós-morte, eles criaram uma cultura fúnebre muito forte. Vejam na imagem ali ao lado, meio que uma mumificação de um faraó, provavelmente. E vocês estão vendo signos, uma escrita. Na verdade, a arte, que vocês viram a arte na pré-história, ela é anterior à escrita, né? Símbolos visuais que significam alguma coisa é anterior à escrita. A escrita, ela já é um momento histórico em que a gente consegue descrever logicamente por meio de uma lógica, a linguagem já está desenvolvida. Então é um momento em que a razão já está mais, quando a gente desenvolve a escrita. A arte, ela é anterior, ela já é uma manifestação quase que natural do espírito humano. Então na arte egípcia, a arte como representação de crenças religiosas, um meio de acesso à dimensão transcendental da existência, a arte, e há também a arte a serviço da política, como por exemplo o culto à pessoa do faraó. A gente vai ver ao longo da história, sempre houve tentativas de politizar a arte, de usar o poder da arte, o poder de comunicação da arte, esse poder de impactar a consciência das pessoas, sempre houve tentativas de usar isso a serviço de um sistema político. Isso já tinha com os faraós antigos, né? Então, cultuar a imagem do faraó. E agora a gente vai ver um pouco de arte antiga também, ainda arte nas grandes civilizações. Vamos falar da arte grega, vocês estão vendo aí as colunas gregas, que são muito famosas. Uma cerâmica grega com a representação humana, aí há dois seres humanos numa cena de cooperação, mas as cenas nessas cerâmicas que foram registradas, imagens onde eles estavam, por exemplo, em luta corporal. E por falar em corpo, os gregos valorizavam muito a forma humana. Então vejam nessa escultura. E como a gente falou na aula anterior, a arte dos gregos, a valorização da arte, o que os gregos definiam como arte, é aquela arte que consegue imitar de forma quase que perfeita os objetos, os animais e as coisas. A arte que imita a realidade. Então, imitar o corpo humano, reproduzir a forma humana, uma espécie de antropocentrismo, é bem característico da arte grega antiga. Então, agora vamos falar da arte romana. Temos aí o Coliseu em Roma.
a loba que amamentou Rômulo e Remo, que está na mitologia de criação do povo romano. Vem que as crenças religiosas, elas estão muito ligadas à a arte como reprodução das crenças religiosas e, mais uma vez, uma espécie de um imperador ali, a escultura de um imperador. Então, o imperador fixado na obra de arte, provavelmente para admiração das pessoas. Então, uma tentativa de cooptação da arte pela política. Para não falar só das grandes civilizações antigas na Europa, vamos falar também que existe arte africana, uma cultura muito rica. Na arte pré-colombiana, na América, né, onde existiram grandes civilizações também anterior à conquista dos europeus, Machu Picchu no Peru, um exemplo de arquitetura que ainda existe para a gente hoje. E claro, a arte indígena, tanto a indígena quanto a africana, essa cultura das pinturas corporais, adereços, a beleza, né? O culto à beleza sempre ligado à cultura de cada povo. Agora, vocês sabem historicamente, né, o fim das grandes civilizações dos gregos e os antigos, né, a gente considera como o fim da Idade Antiga, quando o cristianismo se expande na Europa. E nós temos a Idade Média, um período, assim, simplificando para você, né, para a gente fazer uma linha do tempo com a história. A Idade Média durou 1000 anos e foi o período em que o cristianismo dominou a Europa. Então, qual foi a arte medieval? Uma época, um tempo histórico muito dominado pela religião. Se os filósofos medievais eram teólogos da igreja, eram santos, padres e santos da igreja que juntavam fé com religião, e a filosofia é quase que uma teologia, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, quais foram os artistas medievais? Os artistas medievais reproduziam os valores de seu tempo, que era a religião. Então vamos olhar um exemplo de arte medieval. A Virgem Maria, o Menino Jesus, com os 3 reis, algo assim, era temas do cristianismo, que era o pensamento dominante na época. Vitrais das grandes catedrais, que hoje ainda estão preservadas na Europa, então vitrais com um jogo de luz, de formas geométricas, com uma perfeição, uma beleza, e sempre com temas, retratando temas do cristianismo. Agora a arquitetura medieval, os castelos que vocês sabem, e as catedrais góticas, o estilo gótico, aquele estilo assim vertical, esse estilo assim triangular, vertical, há um pico, há um alto que aponta para o céu, há uma mensagem de um pensamento da época, né? Essa ascensão do ser humano ao céu, que é o objetivo da salvação cristã. Então essa arte, ela expressa, ela significa um valor do seu tempo. Então vocês estão vendo que na história da arte, a arte tem uma história. O ser humano, num determinado tempo histórico, ele produz uma arte que é o reflexo dos valores do seu tempo. Depois da arte medieval, depois da Idade Média, a gente tem o Renascimento, né, que foi aquele movimento, né, contrário a já uma reação ao cristianismo medieval. Vamos renascer os ideais clássicos. Vamos olhar a imagem com a professora, o grande mestre Michelangelo, e eu trouxe Davi, mais uma vez para vocês verem ali, revalorizando a forma humana, né, esse antropocentrismo. E do Da Vinci, vocês conhecem, claro, a Mona Lisa, mas eu trouxe uma arte aqui, é quase que uma pintura que destaca muito bem o ideal renascentista, o homem vitruviano do Da Vinci, a forma humana, a cabeça, 2 mãos e 2 pés, esse antropocentrismo. Então, retratar a forma humana, porque os animais, né, andam de 4 patas, possuem rabo, os anjos voam, de acordo com as crenças religiosas, e o ser humano tem essa forma humana. Então, esse ideal renascentista de renascer os valores clássicos. Então, na criação de Adão do Michelangelo, eu uso essa obra de arte em várias reflexões filosóficas, mas aqui a gente vai analisar esteticamente. Então, esteticamente, aí é a forma humana, né? Você vê que os traços do ser humano, os músculos, o corpo humano, ele está muito bem desenhado, uma reprodução, a busca da reprodução perfeita da forma humana, esse antropocentrismo que era um ideal renascentista.
E depois, já na Idade Moderna, vocês sabem, a gente não vai entrar em detalhes, o objetivo da nossa aula não é isso, as grandes vanguardas, o movimento moderno, né, a arte moderna. A gente não tem tempo aqui de explorar isso, vocês têm o conteúdo específico que é na aula de artes. Então, a arte moderna, a Semana de Arte Moderna em 1922, e eu trouxe aqui a Tarsila do Amaral, que a arte moderna, lembra, a gente viu na aula passada, é meio que uma crítica dos ideais de arte clássica, uma crítica da própria beleza. No pós-guerra, o Duchamp, como se a beleza tivesse morrido nas trincheiras da Segunda Guerra, a gente perdeu aqueles idealismos iluministas no mundo da barbárie, na barbárie diante da civilização, que foi a Segunda Guerra Mundial. A arte começa a ser crítica da própria arte, crítica da noção de beleza. A gente viu bem isso na aula passada. Então, a Mona Lisa, que é esse símbolo de beleza criada pelo mestre Da Vinci, ela é quase que profanada pelo Duchamp, o mictório do Duchamp, a fonte que eu mostrei para vocês na aula passada, e agora a Tarsila do Amaral. Então você reproduziu o povo, os trabalhadores, é uma obra chamada Operários, produziu o povo, os trabalhadores, os dominados, não há mais uma preocupação em produzir beleza. A crítica política, a crítica social e aquilo que não é considerado tão belo também é arte. É uma característica da arte moderna. E a gente pode chamar de arte contemporânea, simplificando para você, porque a gente jamais vai esgotar aqui o que é a arte contemporânea, mas eu trago para vocês um movimento artístico que é a pop art do Andy Warhol. Meio que na contemporaneidade, a arte já perdeu a noção de beleza, né, os ideais clássicos de beleza, e nós estamos aqui submetidos aos ideais da sociedade de consumo. Então, esse movimento da pop art, por esse artista, o Andy Warhol, é se apropriar dos próprios valores da sociedade de consumo e criar arte. Se o que nós temos, se a nossa percepção da realidade está reduzida à propaganda, à publicidade, às celebridades pops criada pela mídia, é isso que a nossa consciência absorve, então vamos fazer arte com isso. Como se a arte resistisse, então pesquise e estude o movimento da pop art do Andy Warhol. Eu trago para vocês a arte digital, que é uma arte que já tem novas técnicas, novas linguagens artísticas. Nós podemos usar tecnologia, técnicas, jogos de luzes, artes eletrônicas, a chamada arte digital, que com instalações e performance, usando a tecnologia como linguagem artística, e a arte democratizada na internet, onde todo mundo pode fazer arte. Vocês pegam a Mona Lisa, olha ali, um meme da Mona Lisa. Então você pode também exercer a sua criatividade. Essa é uma característica da arte contemporânea, já não há mais aquele ideal do gênio, o artista. Todo mundo pode ser artista e compartilhar a sua arte usando os recursos que nós temos. Então aqui no nosso Exercitando é só uma breve revisãozinha. Então a gente vai fazer aqui a sequência da coluna 1 e da coluna 2, a arte pré-histórica. São imagens esculpidas em paredes das cavernas, a arquitetura gótica e vitrais com santos da igreja é uma característica da arte medieval, a crítica dos valores da arte clássica é uma característica da arte moderna, a reprodução da forma humana é uma característica da arte grega, a utilização de recursos digitais como linguagens artísticas é uma característica da arte contemporânea. Então é só uma revisãozinha para vocês relacionarem a coluna, né? Cada período histórico e o tipo de arte produzido. E aí a alternativa correta é a letra A, seguindo direitinho a sequência da coluna. Eu trago para vocês um grande livro de história da arte, que é do Gombrich, é um livro que tem muitas ilustrações, que fala bem sobre a história da arte, e a Frida Kahlo, um documentário, tem uma produção muito grande sobre ela no YouTube. Acessem, uma grande artista mexicana, o ideal do feminismo. E é isso, acessem a nossa plataforma Eduque, onde você tem acesso a esse material e muito mais. Até a próxima, estudem e fiquem com Deus.